Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês estejam bem e espero que essa aula seja bem valiosa para vocês. Digo ao sexto ano que eu estou morrendo de saudade e que em breve eu vou dar um jeitinho para a gente se encontrar. Mas nesse momento é um momento de preparação para a AP. Eu achei que seria legal gravar videoaulas para isso. Eu vou gravar 3 videoaulas. As 3 videoaulas são importantes porque elas têm habilidades diferentes e essas videoaulas elas vão ser seguidas de um exercício que vai ser feito lá no Google Sala de Aula. Peço para vocês que assim que acabar de passar pela videoaula, assiste, ficou bem claro para você, já faça o exercício porque ele vai estar disponível lá, ok? Então vamos nessa. As habilidades trabalhadas nessa aula são localizar informações explícitas em um texto, identificar a finalidade de um texto, identificar o tema de um texto, inferir informações implícitas em um texto e identificar os elementos constitutivos da organização de um texto. Isso é o que a gente vai estar trabalhando aqui agora. Peço para vocês que leiam com atenção todos os textos. É importante que vocês tenham clareza do que está sendo falado em cada um deles. Tranquilo? Então vamos lá. Primeiro texto. Receita da felicidade. Ingredientes: 3 xícaras de bondade, 5 colheres de perdão, uma pitada de alegria, meio litro de sinceridade. Amor é gosto, sirva-se à vontade. Esse é o nosso primeiro texto. E aí vamos à primeira pergunta sobre ele. Que tipo de texto é esse? Bem, você observando, você já fica claro para você que esse texto é uma receita. Sim, aí você fala, professora, eu posso dizer que seja uma poesia? É uma poesia. O gênero, ela pode ser uma poesia. Porém, você tem aí a estrutura de uma receita, ok? Qual é a sua finalidade? E aí, aqui a gente vai fazer uma distinção. Se é uma receita, a receita tem a finalidade de dar instruções para a confecção de algo. Perfeito? E uma poesia? Ela tem instrução, ela tem a finalidade de dar condições para que a gente possa estar apreciando a literatura. É bem diferente. O que esse texto é? A finalidade dele, ninguém vai fazer essa receita. Então, aqui a finalidade é apreciação literária. Tranquilo? Como ele está organizado? Uma receita, no geral, ela está organizada em algumas partes. Então, você tem, aqui não vai ter, mas você tem ingredientes, depois você tem o modo de fazer, as porções. Então, isso é importante, são as partes nas quais está dividido o texto. E a nossa última informação são informações, suas informações, ou seja, as informações desse texto, elas são implícitas ou explícitas? Eu queria relembrar isso para vocês. Implícito é aquilo que eu leio e que eu tenho que subentender. Explícito é aquilo que está escrito no texto. Aqui, se eu falar, como é que faz uma receita de felicidade? Ah, você mistura 3 xícaras de bondade, 5 colheres de perdão, alegria, sinceridade, amor a gosto. Então, as informações estão todas explícitas. Você não vai ter problema nenhum com isso, porque elas estão escritas no texto. Beleza? Esse texto foi tranquilo? Espero que tenha sido. Se não, volta e reassiste a explicação. Segundo texto. Esse é um texto bem comum aí nesse momento de coronavírus aí, explicando como lava as mãos. Aí você tem: passe sabão e molhe com água. Esfregue a palma de cada mão. Esfregue entre os dedos. Esfregue o polegar de cada mão. Lave o dorso de cada mão. Lave os punhos. Tranquilo? Você acompanhou? E aqui nós temos: que tipo de texto é esse? Esse é um texto informativo, muito semelhante à receita. Lá na receita, nós tínhamos aquele texto que estava ensinando a fazer algo. Aqui, com certeza, esse texto está ensinando como você lava as mãos aí nesse momento. Qual a sua finalidade?
A finalidade é informar. Ah, qual a finalidade de um outro texto, daquele texto anterior? A finalidade ali dele era ensinar algo, se fosse uma receita de verdade, ou apreciar literatura, se é um texto de poesia. Mas aqui a finalidade é informar como lavar as mãos. Como ele está organizado? Se você observar, ele está organizado pelos números, ó. Você tem número 1, olha aqui, número 2, número 3, número 4, número 5 e número 6, que vai organizar nesses balões, nesta ordem, a leitura desse texto. Tranquilo? Suas informações são implícitas ou explícitas? Claro, são explícitas. Ninguém coloca uma informação subentendida para que você adivinhe como é que você vai lavar as mãos. Aqui, elas têm que ser claras, inclusive porque o intuito desse texto é te dar uma informação objetiva e clara para você se cuidar. Tranquilo? Entenderam até aqui? Perfeito. Vamos para mais uma? Agora nós temos uma tirinha, olha aí. Vou ler o primeiro quadrinho. Goste ou não, suas roupas dizem muito sobre você. Fofoqueiras. Olha que legal. Primeiro quadrinho, a menina está falando. Ela está com a boca aberta falando e o menino está escutando, até com um certo olhar contemplativo. No segundo quadrinho, que é esse aqui, que nem tem o quadrinho, ó, o menino está aqui com uma cara de bravo, está irritado mesmo, andando, ó, por isso as pernas abertas, e indo em direção a algum lugar. E aí ele está xingando o guarda-roupa, ele abriu o guarda-roupa e está xingando as roupas dele, está chamando elas de fofoqueiras. Por quê? Porque a menina disse para ele que as roupas dele dizem muito a respeito dele. Tranquilo? Vamos lá? Agora vamos para o que a gente vai saber sobre isso. Que tipo de texto é esse? É uma charge, é uma tirinha, é um quadrinho, é uma HQ. Tranquilo, este é o tipo de texto. O que é uma tirinha? O que é uma HQ? É um texto que mistura imagem com texto escrito. Isso é importante a gente lembrar. É um texto bem característico. Eu acredito que todos vocês conheçam a HQ numa boa e saberiam determinar isso na prova. Qual é a finalidade dele? Qual é a finalidade dele? A finalidade dele é divertir, é causar humor, porque é claro que as roupas dele não falam. Gente, há uma linguagem toda figurada aí, não é? Porque essas roupas do menino, elas não falam absolutamente nada. A roupa ela sabe falar, mas a menina, quando ela fala que as roupas dele dizem a respeito, ela está querendo dizer uma coisa. O que ela quer dizer? Ela quer dizer que que quando você olha para uma pessoa, que ela está vestida de determinado jeito, você sabe algumas informações sobre ela. Se ela está com uma blusa de skate, a gente sabe que ela gosta de andar de skate. Se ela está de roupa social, você sabe que ela frequenta lugares que usa roupa social. Se ela está de biquíni, ela vai para a praia. E assim por diante. Só que o menino interpretou isso ao pé da letra. Ele acreditou que as roupas dele estavam falando para a menina sobre ele. E aí, por isso que ele vai até o guarda-roupa e chama elas de fofoqueiras. Como esse texto está organizado? Ele está organizado em balões, olha lá. Eu tenho o quadro número 1, o quadro número 2 e o quadro número 3. Tranquilo? Suas informações são implícitas ou explícitas? Aqui é importante você pensar, porque a menina fala uma coisa e o menino entende outra, o que já deixa claro que ela não falou exatamente da forma mais explícita possível. Então, as informações são implícitas. Quando ela fala que as roupas dizem muito sobre ele, ela quer dizer uma outra coisa, mas ela usou um termo diferenciado. Tranquilo? Espero que até aqui esteja bem fácil. Nós chegamos ao último texto. É um poeminha do Mário Quintana. Vou ler para vocês. Eu moro em mim mesmo. Não faz mal que o quarto seja pequeno. É bom.
Assim tenho menos lugar para perder as minhas coisas. Mário Quintana. Para vocês entenderem quem é Mário Quintana é o poeta das coisas simples. Ele tem dezenas de poesias assim, que são bem simples, bem fundamentadas nessa ideia cotidiana, ideia comum sobre as coisas. E vamos lá falar sobre Mário Quintana? Que tipo de texto é esse? Eu já até entreguei, né? É um poema. Como é que eu sei que é um poema, Pro? Olha lá, ele não tem um parágrafo normal, ó, ele tem versos. As linhas aqui permitem que eu saiba que são versos. Se eu tenho versos, eu tenho um poema. Qual é a finalidade desse texto? A finalidade desse texto é produzir literatura, é estar conversando com as pessoas de uma forma mais lírica. É entreter, claro, também. Então é importante que vocês estejam vendo a resposta que mais convém com o que o poema proporciona para você. Como ele está organizado? Aí é legal, ó. Eu já até falei, mas está organizado em versos. Alguns poemas estão organizados em versos e depois em estrofes, que são os grupos de versos. Tranquilo? Relembraram? Nós já vimos isso em sala de aula. Suas informações são implícitas ou explícitas? Dificilmente, gente, um poema não vai ter informações implícitas. Porque quando ele fala eu moro em mim mesmo, ele já está falando de uma coisa altamente subjetiva. Ele está falando nessa capacidade que o ser humano tem de olhar para si mesmo e pensar sua própria espécie, e pensar, sabe, aquela capacidade que nós temos de raciocinar sobre as coisas que os animais não têm. Então, só o primeiro verso do poema, eu moro em mim mesmo, ele já te traz uma informação extremamente implícita. Por exemplo, se eu moro em mim mesmo, eu, a Sandra, existe uma série de coisas sobre mim que são diferentes e vale para todos nós. Não faz mal que o quarto seja pequeno. Olha só, ele vai falar que, embora talvez eu seja uma pessoa pequena, que é menor em estatura, em tamanho, ele vai colocar. E aí não existe quarto. Como existe um quarto dentro de uma pessoa? Não existe. Isso tudo é muito subjetivo. São informações, é uma linguagem figurada e são informações implícitas. Tranquilo até aqui? Espero que você tenha aprendido. Agora vai até o Google Sala de Aula, faz o simulado, que vai ser muito importante hoje assistir essa aula e fazer o simulado. São 5 questõezinhas, acredito que você vai piscar e já acabou. E é isso que é legal, né? Nisso tudo. Ok? Então é isso aí. Por hoje é isso, gente. Espero que vocês tenham aprendido e que tenham matado um pouco a saudade. Tchau, tchau. Até a próxima.